Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro parabéns por ter adquirido o curso, Interações Medicamentosas em Odontologia, onde nós vamos de uma maneira bem descontraída, bem tranquila, entender principais mecanismos de interação dos fármacos que a gente mais usa na clínica odontológica com medicamentos que o paciente possa estar fazendo uso, tá? E algumas indicações e interações até entre nossos medicamentos. Então você tem algumas formas de fazer esse curso. Você pode só assistir minha videoaula e depois acessar o material, olhar slide por slide. Você pode assistir a minha videoaula, minimizar em cima, porque pelo YouTube dá para você minimizar, deixar metade da tela. E na outra metade você ir passando os slides para você ir acompanhando, tá? Ou então você pode imprimir os slides, assistir meu vídeo e ir fazendo as anotações no slide. Cada um tem um jeito mais fácil de estudar, O pessoal que é mais visual, mais auditivo, ou sinestésico, que precisa ir escrevendo enquanto vai visualizando. Então veja a melhor forma de você estudar e vamos lá, pessoal? Bom, eu vou começar por classes medicamentosas, explicando as principais, tá? Dessa forma fica mais fácil de você entender em relação ao anestésico, antimicrobianos, anti-inflamatórios. E eu vou falar as principais interações, que é aquelas que realmente podem acontecer, tá? Esse é um vídeo parte 1. Depois, a gente pode fazer outros cursos e de acordo com a necessidade de vocês. Então, se você falar, professor, eu queria que você falasse mais alguma coisa, até me pediram o bifosfonato, mas eu acho que o bifosfonato merece até um curso só dele, Então nós vamos montar também. E outros que, porventura, vocês queiram e tenham necessidade, tá? Então agora a gente vai começar a montar uma série de cursos. Bom, pessoal, então vamos começar. Eu fiz um roteirinho aqui dos slides, Depois vocês vão acompanhando aí também. Vamos começar então no slide 1, falando um pouquinho sobre os anestésicos locais, Vamos fazer um remember aí, Quais são os principais anestésicos locais que a gente usa hoje? A lidocaína, a mepivacaína e a articaína, E a prilocaína. Então lembre-se, nós temos aí essas 4 classes. A bupivacaína, ela já não está nem sendo muito utilizada mais, Já provavelmente no futuro próximo ela vai ser substituída aí pela etidocaína ou pela ropivacaína, que são de longa duração e estão em fase de testes ainda, Então, lembrar, nós temos 3 componentes principais no anestésico local. Nós temos o sal, que foram esses que eu falei, nós temos os conservantes e nós temos o vasoconstritor. Lembrar que o conservante, ele é do vasoconstritor, tá? Então, de novo, o conservante, ele é do vasoconstritor. Então, um anestésico sem vaso, ele não tem conservante. Bom, do sal anestésico, quais interações que a gente tem assim? Indicações, vou até falar um pouquinho também de indicações, tá? Para ficar bem completinho o curso. A lidocaína, tem alguns artigos que a contraindicam em pacientes epilépticos, tá? Mas tem um artigo que fala que ela é a mais indicada também. Mas a maioria dos artigos fala que ela não é recomendada em pacientes epiléticos, que ela pode desencadear a crise convulsiva, tá? A lidocaína. Bom, mas não é uma coisa ainda muito comprovada cientificamente, tem alguns artigos só. Mas se você tiver um paciente epiléptico, e puder evitar, evite. Você tem outras opções aí no paciente para não desencadear a crise convulsiva. Mas se ele tiver compensado, tiver tomando seu anticonvulsivante, dificilmente isso vai acontecer no consultório, tá? Só para a gente relembrar isso aí. A MEP, lembra que ela tem um metabolismo de 2 a 3 vezes mais lento. Então, cuidado em pacientes hepatopatas, pacientes idosos, porque ela demora um pouquinho mais para ser metabolizada, ok? Mas a MEP é um excelente anestésico aí. E ela é a melhor sem vaso, porque é a que dura mais, ela dura 40 minutos. Na verdade, todos os sais anestésicos são vasodilatadores. Qual que é a menos vasodilatadora no caso? A mepivacaína. Ok, pessoal? Tranquilo? A articaína, ela tem a metabolização rápida, porque ela é mista, Ela tem um radical éster e um radical amida. Então ela é metabolizada tanto no sangue
quanto no fígado. Então, para hepatopata, ela é extremamente indicada, tranquilo. Agora, cuidado com a articaína, porque ela é muito concentrada, né? Então, muitos estudos já, muitos artigos, muitos relatos de caso mostram que ela causa parestesia quando aplicada muito perto da membrana nervosa, né? Então, se o seu paciente reclamar que ficou com parestesia, ficou um tempo anestesiado a mais, é comum com a articaína, tá? Se caso isso se prolongar, você entra com vitamina B12, o etna ou citoneurin aí, para poder ajudar na reversão dessa anestesia, tá? Então, da articaína é isso. E da prilo, ela já tem algumas outras contraindicações. O sal, né? Não estou falando de vaso ainda, hein, galera? Vaso é lá, adrenalina, noradrenalina é outra coisa. A prilocaína, ela tem problemas com pacientes anêmicos, né? Porque ela tem um anel de ortotoluidina na sua composição que pode inibir a formação de hemoglobina, tá? Então ela não deixa a metahemoglobina virar hemoglobina. E num paciente anêmico, a gente já sabe que é a deficiência de hemácia ou de hemoglobina. Então você pode agudizar esse quadro. Então, em pacientes anêmicos, né, já tem uma anemia congênita, ou ele está num quadro de anemia, você tem que atender ele de emergência, não use a prilocaína, tá? Só para a gente lembrar disso aí. Bom, vamos lá. Em relação agora aos vasoconstritores, tá certo? Agora entra algumas interações importantes aí. Existe uma classe de antidepressivos que são os antidepressivos tricíclicos, tá? Lembra, não é fluoxetina, não é ácido valproico, não são esses antidepressivos de nova geração, sertralina, né? Os inibidores da recaptação seletiva da serotonina, não são esses. São os antidepressivos tricíclicos, eles têm um espectro mais amplo de ação, né? Três nomes de medicamentos mais conhecidos e utilizados é a nortriptilina, a amitriptilina e a imipramina, tá? Então esses três antidepressivos, eles têm a capacidade de inibir a recaptação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Bom, o que o antidepressivo faz? Né? Quando a pessoa está com uma depressão, ou seja, uma diminuição de neurotransmissores e, consequentemente, uma diminuição de estímulo nervoso, de despolarização, você usa o antidepressivo para ele segurar mais tempo o neurotransmissor dentro da fenda sináptica e, dessa forma, aumentar o impulso nervoso, estimulando a produção de noradrenalina no final, né? E aí aumentando o batimento cardíaco, aumentando a pressão arterial, quer dizer, não aumentando para ruim, mas sim estabilizando, perfeito? Então essa é a função do antidepressivo. Então quando o paciente estiver usando um antidepressivo tricíclico e você usar alguma amina simpático-mimética, lembra quais são os vasoconstritores principais? Nós temos adrenalina, noradrenalina, levonorefrina e fenilefrina, e lembre que a adrenalina e a noradrenalina é a mesma coisa que epinefrina e norepinefrina, você pode encontrar das duas formas, tá certo? Bom, essas são as aminas simpático-miméticas, perfeito? Então essas aminas simpático-miméticas, vamos olhar no slide 2, hein, pessoal, já coloca no slide 2, interagindo com o antidepressivo junto, aí pode causar um aumento da pressão arterial, tá? Então causa um aumento da pressão arterial, um aumento da taquicardia, da frequência cardíaca, né? Um aumento, causa uma taquicardia e o paciente pode sentir um mal-estar. Então cuidado, se ele tomar amitriptilina, nortriptilina ou imipramina, você evita as aminas simpático-miméticas. Aí sobrou uma opção para gente, que é a prilocaína com felipressina. Se ele tiver alguma alergia, a gente vai ver já a prilocaína com felipressina, ou se for anêmico, né? Ou a prilocaína também em gestantes, ela é a menor molécula, então ela passa muito pela placenta, não é legal usar a prilocaína em gestantes, aí você pode usar uma MEP sem vaso no caso, né? Ou então usar com adrenalina, fora do vaso sanguíneo, lembra sempre de fazer aspiração,
Se você fizer a aspiração certinho, você não vai ter problema com anestésico. Quase praticamente você não vai ter problema. Porque o negócio, o que causa o problema? É a injeção dentro do vaso sanguíneo, perfeito? Aí você pode usar até 2 tubetes fora do vaso, caso o paciente seja alérgico à pilocaína. Mas se ele tomar imipramina, amitriptilina e